Na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo de número 21 do livro do Apocalipse. Esse capítulo tem 27 versículos, cada um deles com informações muito importantes. Hoje nós vamos avaliar textos aqui no grego, no hebraico, vamos deixar notas para vocês nesses dois idiomas para facilitar e muito o seu entendimento. Os dois temas centrais aqui desse capítulo é o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens. Vai ser uma aula muito importante, aconselho você a não pular. Se você pular, você perde detalhes e aí você não vai ganhar o contexto completo dessa aula. Essa é a penúltima vez que eu falo para você sobre a nossa apostila. Se você quiser adquirir a nossa apostila com todas as notas, com todas as explicações, 360 páginas, é só ler o QR Code que está aparecendo aqui ao lado com o app do seu banco, faça a compra, deixe seu e-mail ou WhatsApp aqui na descrição do vídeo que eu envio para você no mesmo momento. Depois eu apago seus dados para não ficar nenhum dado seu aqui na descrição. Versículo de número 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João está vendo aqui um novo céu, que é caracterizado inclusive por um vocábulo grego importantíssimo, nós vamos falar dele, e também o idioma hebraico nos ajuda muito no entendimento desse versículo. João está vendo um novo céu, porque esse novo céu é diferente daquele primeiro criado no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, é o primeiro livro, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, o primeiro verbo aparece lá. E esse verbo é importantíssimo e eu vou destacá-lo aqui. Lá, no idioma original, no idioma hebraico, nós temos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa criação é uma criação a partir do nada. No latim, a terminologia para explicar isso é ex nihilo. Do nada, a partir do nada. Deus não age como o arquiteto das religiões filosóficas, onde ele trabalha com a matéria pré-existente para criar novos modelos de coisas. Não, Deus cria a partir do nada. Deus, aqui no Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele cria as coisas onde nada existia. A gente não tinha notícia de nenhuma criação, não existia nem átomo, né? Quando Deus começa a criar. Inclusive Deus está fora do tempo, aí cria o tempo para a humanidade existir dentro do tempo e dentro dessa esfera temporal ele começa a criar as coisas. E o verbo bará indica uma criação que somente Deus pode fazer, que é uma criação a partir do nada. E ele cria lá céus e terra. O hebraico para céus, lá na passagem de Gênesis 1 e 1, é o hebraico shamayim. A terminação im expressa um plural. Então, são pelo menos, dentro da crença cristã, 3 céus. O grego vai mostrar também 3 palavras para esses céus. No hebraico aqui é shamayim, no grego é uranon, céus. Para eu não gastar tempo explicando para você as terminologias desses 3 céus no grego, que é uma outra aula, eu vou deixar para você esse vídeo aqui. Os 3 céus que a Bíblia declaram. Mas vai valer muito a pena você assistir. Aliás, querido, querida, todos os vídeos que eu indicar na aula de hoje, como as demais, mas hoje principalmente, assista. Eu só posso colocar 5 cards aqui aparecendo, mas eu acredito que eu vá indicar mais do que 5 vídeos hoje. Então eu vou deixar também na descrição para você e vou deixar nas telas finais também aulas importantes. Então, desça aqui na descrição do vídeo e assista esses vídeos. Gaste um tempinho estudando que vai valer muito a pena. Então, esse novo céu e essa nova terra que João está vendo faz contraste com aquele primeiro céu e aquela primeira terra que foram criados no Gênesis. Esse versículo que você está vendo aparecendo aí agora na legenda é o versículo 1 do Apocalipse 21 em grego. E nós temos aí destacado, eu estou destacando aí para você em amarelo, o termo keinon, que está no mesmo campo semântico de kenos, que significa novo. Mas não é um novo qualquer, é um novo completamente novo. É um novo inédito, é uma coisa que nunca foi vista, é uma obra que não está sendo reformada, é uma coisa que está sendo criada completamente nova.
Inclusive o termo grego kenos faz diferença entre uma coisa antiga e uma coisa nova. Então kenos é uma criação completamente nova. Aqui não está dizendo que a terra foi reformada. Aquele primeiro céu e aquela primeira terra está dito aqui, ó, literalmente, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, ou seja, não existem mais. Deus está então criando uma coisa completamente nova. Por isso que o evangelista João caracteriza esse novo com o grego keinon. Vou deixar um vídeo aqui para você onde eu falo especificamente sobre esse termo, tá bom? Vou deixar aqui no card aparecendo para você. Inclusive, se você estiver assistindo na televisão ou num tablet, quando eu apontar o card aqui, você não vai ver. Você só vê em celular e em computador. Infelizmente, o YouTube tem essa falha, tá bom? Mas você vai rolar a descrição aqui abaixo do vídeo, vai ver tudo que tem na descrição. No final da descrição, você vai ver todos os cards ali que eu indiquei também aparecendo. Então aquele primeiro céu e aquela primeira terra do Gênesis não existem mais agora. Agora Deus está criando coisas completamente novas. Qualquer ideia de terra e de céu reformados está fora de cogitação pela avaliação etimológica. Na etimologia, se a gente for avaliar as palavras, cada palavra dentro do seu significado no léxico de grego, a gente vai perceber que o termo que está colocado ali não dá margem para a gente entender uma reforma, uma terra e um céu reformados. Não, é completamente novo. Inclusive, a gente não precisa nem se esforçar indo no étimo da palavra para entender isso, porque o próprio versículo diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então já não existe mais nem aquele primeiro céu, nem aquela primeira terra, e agora nesse novo céu e nessa nova terra, o mar também não existe. Eu vou dar aqui algumas explicações do porquê que esse mar não existe mais. Como eu disse, o hebraico Shamayim indica mais de um céu. Então Deus criou o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu é das nuvens, o segundo céu é o céu sideral, é o cosmos, todo o universo com suas galáxias, estrelas, planetas, etc. E o terceiro céu é o céu da imediata presença de Deus, é o paraíso. E eu quero deixar para você um vídeo, uma aula, onde eu explico cada um dos termos para cada um desses três céus. Então vai ser muito importante você assistir a aula que eu estou deixando para você no card sobre os três céus que a Bíblia menciona, para você entender melhor esse contexto. Aqui na apostila você vai ter todas as notas, os termos gregos, tá bom? Os termos hebraicos que eu falar aqui, você vai ter tudo na apostila. Vai ter referências bíblicas sobre cada um desses céus, então é muito importante. Eu não vou ler aqui porque aqui a gente precisa ganhar tempo, né? Isso aqui é o YouTube. No YouTube a paciência dura muito pouco tempo mesmo. Uma pessoa para assistir uma aula dessa que eu estou ministrando aqui, ele precisa realmente querer aprender. Inclusive nos relatórios do YouTube, a faixa etária mais dedicada ao meu canal são os de 25 até 35 anos. Ou seja, as pessoas que realmente estão querendo aprender para ministrar nas suas comunidades. Então a primeira terra e o primeiro céu não existem mais, e nessa nova terra o mar já não existe. Eu vou colocar aqui duas possíveis interpretações, uma simbólica e uma literal do porquê eu penso que o mar já não existe. O real motivo, o verdadeiro motivo porque Deus está excluindo o mar dessa nova criação, só Ele sabe, mas eu vou especular aqui, tá bom? Interpretando simbolicamente, é possível que o mar não exista lá, porque o povo que está indo para lá, o povo salvo que está indo para lá, principalmente os hebreus, eles entendiam que o mar fosse uma representação do caos e do mal. E Deus não quer essa presença, a presença que invoque essa ideia, que invoque esse sentimento na sua nova cidade, no seu tabernáculo, onde ele vai morar com os homens. Então, isso é uma interpretação simbólica. E o segundo motivo que a gente pode colocar aqui para a não existência do mar na nova terra é que o mar representa separação, tanto metafórica quanto literal. Se você olhar para a nossa geografia, para um mapa mundi, você vai perceber que o mar separa as nações. O mar separa os países, separa os continentes. Então o mar é a representação literal de separação. O mar, inclusive, separava João, que estava na ilha de Patmos, tendo a visão do Apocalipse, de tudo aquilo que ele amava.
da sua cidade, do seu povo, dos seus irmãos, da sua congregação, né? Então imagina na felicidade de João quando a revelação de Deus chega nesse momento do capítulo de número 21, onde ele ouve que o mar já não existe. O que ele entende dessa declaração é que toda a separação acabou. A partir de agora é comunhão, a partir de agora estaremos juntos, a partir de agora moraremos juntos nessa nova sociedade, nessa nova cidade, nessa nova terra, debaixo desse novo céu. E como uma interpretação literal, o mar no nosso planeta ele desempenha um papel crucial. O mar ele regula o clima, ele regula o ciclo das águas, ele regula a biodiversidade, ele produz oxigênio, ele é fonte de alimentos e de recursos para todo o planeta, ele regula o gás carbônico da atmosfera, ele dá suporte para o transporte e para o comércio mundial e ainda é uma área de lazer extraordinária. No novo estado de coisas, a gente não vai precisar dessas coisas que eu acabei de falar. Então isso aqui eu estou colocando isso aqui como um argumento, tá bom? Porque como eu disse, o real motivo, só Deus sabe. A Bíblia não deixa nem a gente saber por quê, só diz que não vai haver, né? Por isso eu estou colocando essas duas possibilidades, uma simbólica e uma literal, do porquê não vai haver mar na nova terra. Lá nós vamos ter uma nova geografia, um novo estado físico e nós vamos ter uma nova ecologia. Será um lugar de perfeição. Então, não tem lugar para a imperfeição das coisas. Deus vai regular tudo lá naquele lugar. Então a gente não vai precisar do mar para fazer esse papel que ele desempenha muito bem aqui. Versículo de número 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A Jerusalém aqui, ela é santa, ela é descrita como nova num outro versículo, e nesse versículo aqui, ela é descrita como santa. Porque agora, essa Jerusalém, ela é morada de Deus. Ela será morada de Deus com os homens. A presença de Deus e do Cordeiro santificam essa cidade. Outra coisa que santifica essa cidade é que ela é construção de Deus. Ela é obra de Deus. Ela é uma cidade real, com construção inteligente, com arquitetura inteligente, e ela não deve ser de modo nenhum interpretada como metáfora. Ela é um lugar real, ela terá um governo real e perfeito, e seus habitantes serão perfeitos e terão também conhecimento perfeito. Ela será tabernáculo de Deus com os homens. 10 coisas sobre a Jerusalém Celeste. Ela desce do céu, de Deus, ela é santa, é chamada de Santa Jerusalém, ela é semelhante a uma pedra preciosíssima, ela tem 12 portas, é de ouro, as suas portas são 12 pérolas, nela não vi templo, ela não necessita de sol nem de lua, suas portas não se fecharão e não entrará nela coisa alguma que a contamine. 10 características extraordinárias dessa cidade. Versículo de número 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A expressão grande voz aparece 18 vezes no livro do Apocalipse. E aqui, nesse versículo de número 3 do 21 do Apocalipse, essa expressão aparece para falar sobre a morada de Deus com os homens. Uma grande voz é que faz a declaração desse novo estado de coisas. Os homens morarão com Deus, finalmente. Morar com os homens sempre foi a vontade de Deus. Deus criou lá no princípio, quando ele cria o homem, quando ele cria Adão e Eva, ele os coloca no jardim do Éden. Éden significando delícias, aquele lugar especial. Ele os coloca ali e todo dia, na viração do dia, Deus vinha visitar os seus filhos, a sua criação. Deus sempre teve esse prazer, até que o pecado entrou e separou o homem de Deus. Mas agora, na Nova Jerusalém, nessa nova terra, debaixo desse novo céu, a gente não vai ter mais o problema do pecado. Então a separação ela vai desaparecer e nós estaremos numa união perfeita com Deus e para sempre. Inclusive a igreja, que foi chamada de noiva durante todo o período da Era da Graça, agora é chamada de esposa. Ou seja, agora ela está casada
com o Cordeiro. Isso aqui é metáfora, tá bom? Isso aqui pode ser interpretado como metáfora. A igreja está casada com o Cordeiro, portanto, vai estar para sempre com ele. É comunhão perfeita. E a casa deles é essa nova Jerusalém, nessa nova terra, debaixo desse novo céu. Todo mundo que casa não quer casa? Pois é, a igreja unida agora para sempre com Cristo, todos os salvos de todos os tempos, agora unidos com Deus e com Cristo, morarão nesse novo lugar, que é essa nova Jerusalém. Ela é chamada de nova em contraste com a Jerusalém terrena, né, que é velha. Versículo de número 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Além de toda lágrima que vai ser exterminada, extirpada no estado eterno, nós também não teremos nem morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. 4 coisas extraordinárias que não vão haver no céu. Essas coisas nos perseguem desde que nós nascemos até quando nós morremos aqui na terra. No estado eterno nós estaremos livres delas. Versículo de número 5, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então Deus queria que fosse registrado. Foi registrado há mais de 2000 anos. E nós temos o registro aqui no último livro da Bíblia que nós estamos estudando. Deus queria que todas essas coisas que João viu e essas coisas que ele está vendo agora no capítulo de número 21, toda essa felicidade, ele queria que fosse registrado. Registro em livro é história. Deus queria que isso fosse registrado para que todas as gerações tomassem conhecimento da felicidade que ele tem reservada para os salvos. O versículo 5 não diz quem é que estava sentado sobre o trono, mas é fácil de deduzir, né? O trono é de Deus. É também do Cordeiro, Apocalipse 22:1, diz que o trono é de Deus e do Cordeiro. Isso falando do poder, da autoridade, né? E o reino é também de Cristo e de Deus, conforme Efésios 5:5. Mas é muito mais certo a gente pensar que quem estava sentado sobre o trono é Deus, porque esse é o lugar dele por direito. E aqui no versículo 5 a gente tem a voz do próprio Deus. Ele mesmo está dizendo, eis que faço novas todas as coisas. Nós temos várias coisas novas no Apocalipse. Nós temos um novo nome no 2:17, o novo nome de Cristo no 3:13, o novo céu e a nova terra no 21:1, a nova Jerusalém no 21:3 e 12 e todas as coisas novas no 21:5, que é o que nós estamos lendo aqui. Versículo 6, e disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer tiver sede de graça lhe darei da água da vida. Então Deus está dizendo aqui que agora tudo está encerrado, tudo está feito, tudo está cumprido. Nada mais precisa ser acrescentado ou criado. E Deus, que foi o princípio de tudo, nós iniciamos essa aula lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde Deus começa criando todas as coisas. E a gente aqui no capítulo 21 do Apocalipse, a gente vê Deus encerrando todas aquelas coisas criadas e criando coisas novas, caracterizadas pelo grego kenos, novo, inédito, completamente novo, que nunca foi experimentado, que nunca foi visto. É isso que significa o grego kenos. E agora ele disse que ele é o princípio e ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. Ele estava lá antes daquele princípio e está agora, depois dessa nova criação. E ele vai morar conosco nessa nova cidade, nessa nova terra. Eu não sei como é que você se sente em relação a Deus e as coisas de Deus e a palavra de Deus e a justiça e a santidade, mas eu me sinto sedento. A gente chega numa idade que a gente, como servo de Deus, a gente que viveu uma vida fiel a Deus, que vive uma vida fiel a Deus, é esse meu caso, a gente sente aversão pelo pecado. A gente sente aversão pelo modo de vida da sociedade humana. E a gente sente sede das coisas de Deus. E quem tem sede de justiça vai ser saciado. Quem tem sede das coisas de Deus será saciado. Falando literalmente, Jesus teve sede 2 vezes, naquela ocasião em que ele encontra a mulher no poço de Jacó e depois na cruz do Calvário. A gente não tem notícia de que ele bebeu água em nenhuma dessas 2 vezes, né? Não saciaram a sua sede, mas ele promete que quem tiver sede, de graça, ele vai dar a beber
da fonte das águas da vida. Então é uma promessa extraordinária, né? Então, não sei se você percebeu, mas lá no poço de Jacó ele não bebeu a água, né? Ele ficou conversando com a mulher e aquele negócio todo, evangelizou, salvou ela, salvou um monte de gente e não bebeu a água, né? Mas ele nos promete aqui saciar a nossa sede. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então, olha só, vamos lutar para vencer, porque o vencedor vai herdar todas essas coisas. Esse novo céu, essa nova terra, essa nova cidade, o direito de morar com Deus nesse novo estado de coisas. E o mais importante, Deus diz aqui, ó, ele será meu filho e eu serei seu Deus. Essa filiação acontece pela morte vicária de Cristo. Morte vicária quer dizer morte de substituição. Eu tenho um vídeo explicando direitinho esse conceito do latim, eu vou deixar ele aqui na descrição para você, tá bom? Para você assistir e entender o que é esse negócio. Por que nós temos o direito da filiação? Vou deixar outro vídeo explicando etimologicamente também o termo filiação, hyuthesia, do grego. Agora somos filhos, depois de passar por essa reconciliação. Olha, os vídeos que eu estou deixando para vocês hoje, nos cards, na descrição e vou deixar nas telas finais, vale a pena serem vistos. Todos da nossa série Etimologias, onde a gente avalia as palavras originais para dar para vocês um melhor entendimento das Escrituras. Versículo 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Até o versículo 7, então, Deus está falando da felicidade dos santos, está mostrando o lugar onde vai viver com eles, está garantindo que toda a sede de justiça e de santidade que eles têm será saciada. Mas o versículo 8 exclui um grupo de pessoas. Temos uma lista de pessoas aqui que são excluídas. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu já expliquei na aula passada que a segunda morte é a separação completa e definitiva de Deus. A segunda morte é o lançamento no lago de fogo e enxofre, onde nunca mais você terá nenhum minuto de comunhão com Deus. É um lugar de esquecimento. O lago de fogo e enxofre é um lugar que não será visitado, não será visto. É literalmente um lugar escondido, tanto da presença dos salvos quanto da presença de Deus. Para eu ganhar tempo aqui, eu vou deixar na apostila explicações com terminologias do grego para cada uma dessas palavras. Tímido, incrédulo, abominável, homicida, mentiroso. A explicação mostrando o termo original no grego. Vai valer muito a pena, tá bom? Eu não vou falar aqui porque senão vai virar outra aula dentro dessa aula. Mas você poderá ler na apostila. Versículos 9 e 10, lendo juntos para ganhar contexto. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Primeira nota importante aqui. O anjo vai levar João para ver uma coisa especial. Ele já não estava vendo, né? O livro do Apocalipse é caracterizado por 4 grandes arrebatamentos de João, por 4 grandes visões de João, as quais ele vê em espírito. Essa aqui é a última. E levou-me em espírito, é o versículo 10, a um grande alto monte me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Desce do céu porque é para identificá-la com o Deus Criador, com aquele que cria ex nihilo, com aquele que é santo. Por isso, ela é a criação dele, é também chamada de santo. Outro detalhe no versículo 9 que a gente precisa destacar. Na era da graça, ela é chamada de noiva do Cordeiro. Agora, no estado eterno, ela é chamada de esposa do Cordeiro. São inseparáveis e tem uma casa nova para morar, que é a Nova Jerusalém na nova terra. É importante fazer um destaque aqui para o finalzinho do versículo 9 e o finalzinho do versículo 10. No finalzinho do 9 diz: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. No final do versículo 10, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. O anjo se enganou? Ou o que foi isso? Porque ele falou: Vem que eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Aí vai e mostra a cidade.
Não tem nenhum desconforto nisso. A esposa mora na cidade. A esposa e a cidade estão intimamente entrelaçadas, né? É como dizer o pastor Luiz Antônio e a casa do pastor Luiz Antônio. As duas coisas estão entrelaçadas. Eu moro na minha casa. A esposa agora mora nessa cidade. E como João está vendo de longe, então a primeira coisa que ele vê é a cidade. Se ele aproximar mais um pouco, ele entra e vê, então, os moradores dessa cidade, que é a esposa. A expressão mostrar-te-ei aparece também no capítulo 17, no versículo 1, mas o que ele está vendo lá no 17:1 é bem diferente do que ele está vendo aqui. No 17:1, ele vê uma mulher poluída, ele vê uma mulher prostituta, mas o que ele vê aqui é uma mulher santa, uma mulher casada, a esposa do Cordeiro. Duas visões, onde João é chamado para ver, ele é levado para ver, mostrar-te-ei, mas nas duas visões, as duas visões são de âmbito completamente diferentes. Versículo de número 11, e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Está percebendo a dificuldade de João para descrever o que ele está vendo? Ele diz assim, ela tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Essa pedra preciosíssima, ele não dá nome para ela. De tão extraordinário que é. Ele vê a cidade como sendo uma pedra preciosa. Aí depois ele arrisca, vou falar de alguma coisa que eu conheço. Aí ele diz, como a pedra de jaspe. Se você já viu a pedra de jaspe, você tem uma ideia do que João estava vendo. Como cristal resplandecente. Olha só, a pureza daquilo que ele está vendo. Então ele tem muita dificuldade de descrever a cidade. Essa cidade extraordinária que ele está vendo. E essa cidade, ela é iluminada pela Kevod, pela glória de Deus. O que João está vendo aqui é a glória de Deus que enche essa cidade, que ilumina toda essa cidade. Por isso ele a vê como uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Ele não consegue ver os detalhes a menos que ele se aproxime. Então o que ele está vendo é fulgor. Aí ele diz, é como uma pedra preciosíssima, é como jaspe, é como cristal resplandecente. Eu nem sei falar direito o que é que eu estou vendo, mas é só para vocês terem uma ideia do que eu estou vendo, da maravilha que eu estou vendo. Em suma, ele estava vendo a Kevod, a glória de Deus, que resplandecia na cidade. Versículo 12, tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. A cidade de Jerusalém antiga era o lugar da morada do povo de Israel, dos filhos de Israel. Essa nova cidade traz à memória os nomes desse povo, dessas tribos que moraram na cidade antiga. Nas portas dessa cidade agora tem os nomes dos patriarcas, dos filhos de Jacó. 12 portas, 12 nomes grafados. É memória, é honra para a nação de Israel. Haverá muitos da nação de Israel nessa nova cidade, morando com Deus. Nessa cidade a gente vai ter gentios salvos, nós vamos ter igreja salva e nós vamos ter Israel salvo, morando com Deus. Sobre o número 12, que descreve as portas, 12 portas. O número 12 e os múltiplos de 12, os cognatos de 12, aparecem mais de 400 vezes nas Escrituras. E só aqui no livro do Apocalipse, 20 vezes. Nós temos 12 estrelas, 12 tribos, 12 fundamentos, 12 frutos, 12 portas, 12 pérolas. Aí os múltiplos de 12 a gente tem 12 mil estádios, a gente tem 12 mil selados, tem múltiplo de 12 mil, 144 mil, 12 vezes, né? Nós temos 24 anciãos, 24 tronos, e o número 12 segue abundante no livro do Apocalipse, e muito mais abundante ainda em todas as escrituras. O fato de um muro ser grande e alto fala de segurança e de separação, fala de proteção. Todos os que estão dentro dos muros dessa cidade estão protegidos. A Bíblia diz aqui no versículo 13, da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte tinha 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente tinha 3 portas. Então, pra gente que mora em cidades grandes e modernas, a gente não entende muito bem essa linguagem, né? Cidade com portas, como assim?
Eu, por exemplo, moro em São Paulo, uma cidade que a gente pega um voo, levanta voo sobre a cidade e a gente não para de ver cidade. É uma coisa extraordinária, é imenso esse lugar aqui. É uma megalópole, né? Uma coisa muito grande. E se a gente compara um contexto desse com as cidades antigas eram pequenas, né? Era um bairro comparado com cidades modernas, né? A Jerusalém antiga tinha 12 portas. A Nova Jerusalém, como nova morada do povo de Deus, também tem 12 portas. Aqui na apostila vai ficar para você o nome de todas as portas da Jerusalém antiga. Porta do Gado, do Peixe, Porta Velha, Porta do Vale, Porta do Monturo, Porta da Fonte, e segue a lista até 12 portas. Versículo 14, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. No versículo anterior, no 13, a gente viu que as portas têm nelas escritas o nome dos filhos de Jacó, dos 12 patriarcas, né, das tribos de Israel. Agora no 14, a gente vê que a fundação dos muros dessa cidade traz os nomes dos apóstolos do Cordeiro. Por que os fundamentos da cidade traz os nomes dos apóstolos do Cordeiro? É porque, por assim dizer, eles é que fundaram essa cidade praticamente, né? Sem eles, essa cidade não teria motivo de existir, porque essa cidade é a nova habitação da igreja com o Cordeiro. Os apóstolos, junto com Jesus, é que fundaram a igreja. Se você se lembrar da explicação que eu dei agora há pouco, João é levado para ver a esposa e quando ele chega ele vê a cidade. Uma coisa está dentro da outra. Então, a esposa é a igreja é o trabalho dos apóstolos do Cordeiro. Eles fundaram a igreja. Inclusive, o significado mais profundo de apóstolo é aquele que lança os fundamentos da doutrina. Por isso, eles estão no fundamento. Eles lançaram o fundamento da salvação junto com o Salvador, que é Jesus Cristo. E agora, como honra, os nomes de cada um deles está em cada um dos 12 fundamentos dessa cidade. Eles são a base dessa cidade. Versículo 15, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. Eu já expliquei em aulas anteriores, eu não vou nem me lembrar em qual foi, né? Mas eu já expliquei que quando Deus mede alguém ou alguma coisa, ele mede por 2 motivos. Ou para juízo ou para proteção. No caso aqui, ele está medindo para proteção. Ele está medindo a cidade, as portas da cidade e o muro da cidade. Isso é tudo que está ao redor da igreja, da esposa, dos habitantes da cidade. Então essa medida representa proteção de Deus. Versículo 16, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. Essa ideia desse quadrado, desse cubo perfeito, nos remete à ideia, à crença grega de que o cubo era a medida perfeita. Exatamente por ter altura, largura e profundidade iguais. Então, o cubo no conceito grego representa perfeição. A cidade é perfeita. A cidade é construída como um grande quadrado, um grande cubo. Isso aqui dá a mensagem para João e para nós hoje com esse entendimento de que o lugar é perfeito. O arquiteto do lugar é perfeito. O construtor do lugar é perfeito. Se você quiser meditar um pouquinho sobre a medida da cidade, 12.000 estádios, se você imaginar 12.000 estádios em quadrado, então a gente vai ter 12.000, 12.000, 12.000. A gente tem 2.200 quilômetros. Essa medida de 2.200 quilômetros é 1/6 da medida do tamanho do nosso planeta Terra. Versículo 17, e mediu o seu muro, que era de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. A altura do muro, então, 144 côvados. Se a gente imaginar que um côvado é a medida daqui até aqui, da ponta do dedo até o cotovelo de um homem, mais ou menos, então, 50 centímetros, a gente vai chegar a uma medida aproximada de 70 metros de altura. Eu disse agora há pouco que a altura desse muro fala de proteção. Então, imagina, quem vai escalar um muro de 70 metros de altura, né?
caso fosse o caso de insegurança, mas não há mais insegurança nesse lugar, porque a cidade já foi medida. E agora aqui o muro está sendo medido. E a medida é conforme a medida de homem. Por isso que eu falei aqui, ó, usando o meu braço como medida, padrão de medida, da ponta do dedo ao cotovelo. A medida de um homem é a mesma de um anjo. A estatura de um homem é a estatura de um anjo. Anjos, na história bíblica, já foram confundidos com homens várias vezes, né? Eles têm a mesma estatura. Dos versículos 18 até o 21, João vai tentar descrever o indescritível. Então, eu não vou me atrever a comentar isso aqui, querer dar significado de cada pedra, do que seja, da representação de cada pedra. É melhor só ler. Porque João não consegue descrever o que ele está vendo. Ele usa paralelos do seu conhecimento para tentar descrever. Mas aquilo que o nosso olho nunca viu é o que Deus tem preparado para nós. O 18 diz que a fábrica do muro era de jaspe. João diz que a cidade era de ouro puro. Aí ele diz que o ouro puro era semelhante a vidro puro. Tá percebendo que ele não consegue descrever o que ele está vendo? Como assim ouro puro parecido com vidro puro? É que está faltando argumento para João descrever a beleza do que ele está vendo. No 19 ele diz que os fundamentos da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Ele fala de jaspe, fala de safira, de calcedônia, de esmeralda. No 20 ele vai falar de sárdio, de crisólito, de berilo, de topázio, crisópraso. Vai falar de jacinto, de ametista. Ele fala de tanta pedra preciosa. Né? Então vamos ficar com a descrição geral da beleza dessa cidade. Aqui nos fundamentos das nossas casas a gente coloca pedra, areia, concreto e cimento, né? Mas olha os fundamentos dos muros dessa cidade. Olha os fundamentos dessa cidade. Isso aqui fala de arquitetura divina. Isso aqui fala de coisas extraordinárias. A cidade tinha esse tipo de fundamento, com toda essa beleza e riqueza, e as portas eram pérolas. Extraordinário. Versículo 22, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então no céu a gente não vai ter um lugar específico de congregação, porque a gente não vai precisar de um lugar específico para adorar, né? Só foi necessário um lugar específico no Antigo Testamento e Deus mandou fazer o templo, o Beit HaMikdash, a Casa da Santidade, no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a presença não era abundante. O véu ainda estava lá existindo, separando Deus dos homens. Mas depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, o véu se rasgou. Aí não tem mais uma presença física ali, um lugar onde se deveria ir para buscar a Deus. Não, agora a presença de Deus está em todo lugar. Onde você estiver e você invocar a Deus, ele se fará presente. E aqui, principalmente, no versículo 22, a gente vê, nela não vi templo, porque essa cidade é a cidade de Deus com os homens. Para que templo lá, né? Então não tem necessidade. A gente vai no templo hoje buscar a presença de Deus. Lá nós estaremos na presença. A gente vai num templo hoje como um lugar consagrado para adoração a Deus. Lá, o Cordeiro e o próprio Deus serão o templo. Nós vamos adorar neles, nós vamos adorar na imediata presença deles, nós vamos adorar diante da panê, da presença do rosto. O rosto é panav no hebraico, nós estaremos diante da panav, né? Inclusive é o desejo de Deus de levantar o seu rosto sobre o seu povo, como ele deixou claro na bênção sacerdotal. 3 motivos pelos quais não haverá templo na Nova Jerusalém. Primeiro, porque traz a lembrança do pecado. Deus não quer esse tipo de sentimento na sua nova cidade. Segundo, porque nós vamos ao templo para buscar a Deus. Já acabei de explicar que não vai ser mais necessário, porque nós estaremos morando com Ele. Terceiro, Deus na sua imensidão e onipresença pode se fazer presente em qualquer lugar, tanto agora quanto no futuro nessa cidade. Outros motivos, argumentando agora de forma reversa. A ausência do templo fala da santidade de Deus. Templo, lembrança do pecado. Falta de templo, ausência de pecado, santidade completa diante da presença de Deus. A ausência do templo também fala da vitória dos santos.
a gente ia na igreja, no templo, para se confortar na presença de Deus, para sentir Deus mais de perto, no lugar apropriado. Agora a gente já está nessa presença, né? Então não precisa mais. E por último, o templo, a ausência do templo aqui na Nova Jerusalém representa então o fim do labor, da luta pela busca da santificação e da presença de Deus. Finalmente alcançamos. Dos versículos 23 até o 26, vamos fazer uma meditação completa, num pacote. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Estamos morando com Deus. Já falei da Kevod, a glória de Deus, que ilumina a cidade de dentro para fora. Por isso João, quando é levado para ver a esposa, e de longe, de um alto monte, ele vê a cidade, ele vê um fulgor. É a glória, é a Kevod, a glória de Deus que ele está vendo. E no versículo 23 ele diz, essa cidade não vai precisar de sol. Então você veja que na nova criação, novo céu e nova terra, a gente não vai ter algumas coisas que a gente tem agora. A gente não vai ter o mar, não vai ter sol, não vai ter lua, porque não vai ser necessário. Deus vai dar conta de tudo isso. A glória de Deus vai nos iluminar. As nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Isso aqui fala da felicidade eterna, né? Da bem-aventurança das nações. As suas portas não se fecharão de dia, né? Então não vai se fechar hora nenhuma, porque o versículo continua dizendo, porque ali não haverá noite. As portas das cidades antigas se fechavam à noite e guardas ficavam sobre os muros, arqueiros, gente armada protegendo a cidade. Agora não precisa mais esse contexto. Perceba que a gente vê no contexto da época de João, porque ele está grafando na sua época, né? Hoje em dia as cidades são protegidas internamente. A gente tem o corpo policial, a gente tem as forças armadas que protegem nosso país, nossas cidades e tal. O versículo 26 diz que as nações vão trazer para ela sua glória e sua honra. Versículo 27, para encerrar, e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, olha, Deus continua fazendo separação entre os bons e os maus. Deus continua falando que precisa uma escolha. Para você se inscrever em algum concurso, você precisa ir lá e dar o seu nome. Para você fazer parte de alguma sociedade, você precisa ir lá e dar o seu nome. Para fazer parte desses salvos que vão morar na nova cidade, na Nova Jerusalém, precisa dar o nome. Precisa estar inscrito no livro da vida do Cordeiro. E para ser inscrito no livro da vida do Cordeiro, tem que receber Jesus como Salvador, porque ele é o Cordeiro. O livro da vida é dele. Quando você o aceitar como Salvador, ele registra o seu nome nesse livro da vida. E aí ninguém mais apaga. Sua salvação está garantida. Você vai viver essa bem-aventurança do versículo 27. É isso por hoje então, queridos, encerramos o capítulo de número 21. Se você está gostando do que você está vendo aqui nas nossas aulas, mas você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, sua inscrição é importante. O seu compartilhamento dos nossos vídeos é importante, seu like é importante para nós. E se você quiser nos ajudar ainda mais, se torne membro. Para membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Quer falar direto comigo, tirar suas dúvidas, fazer sua consultoria? É só se tornar membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Você vai gostar de conversar comigo. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.